esse bate-bola aqui e trocarmos ideias sobre direitos humanos, direito internacional. Eu espero, na oportunidade, de encontrar todos com muita saúde, todos os familiares bem, né? E vamos superar esse período difícil aí, falando de direito internacional, falando de direitos humanos, né? Até bom para aliviar a cabeça, né? Estou feliz de ver aqui a minha amiga Ana Paula com saúde, bem, né? Já trocamos umas figurinhas aqui, fora do ao vivo aqui, e já nos interagimos no sentido de que eu vou começar falando um pouquinho, dando umas dicas, vou passar a palavra para ela, tudo solto, um podendo intervir na fala do colega. Vamos fazer assim para ser o mais proveitoso possível. Aqui dentro do direito internacional, o que eu posso falar a vocês sobre dicas, sobre questões mais usuais, mais comuns na prova da OAB? Bem, desde que a FGV é a banca, a questão que mais tem caído envolve os artigos 7º, 8º, 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Da famosa LIC. Tá? O que ele fala? Ele fala de conflitos de leis no espaço. E como isso é cobrado na prova? Tá? Isso é cobrado com pergunta de um caso concreto. Tipo, uma empresa brasileira, no ramo de exportação de sucos de laranja, faz um contrato internacional com uma empresa norte-americana. A empresa brasileira, sediada no interior de São Paulo, a norte-americana em Nova York, estabelecem que esse contrato será assinado, e isso ocorre efetivamente, em Santiago, no Chile, tá? Com eleição de foro para a Câmara Arbitral de Singapura. Ao longo do contrato, há um litígio entre as partes por conta da qualidade do produto exportado. Pergunta-se, qual é a lei que será aplicada? Quando isso cai na prova da OAB, a sensação que eu tenho, Ana Paula, assim, sendo muito franco, e é uma característica que eu tenho, é que os alunos não tiveram a disciplina de Direito Internacional Privado na faculdade. Ou se tiveram, estava na cantina batendo papo, tomando um chopp, porque esse é exatamente o conteúdo do Direito Internacional Privado. Solucionar conflitos de leis no espaço, né? E o que eu noto? Quando eles chegam em casa, com a prova na mão, em casa, naquela ansiedade de, poxa, eu quero saber o gabarito, se eu fui bem, se eu fui mal, eles não conseguem saber o gabarito porque não conseguem saber aonde vão procurar a resposta. Ou seja, o desconhecimento é tanto que mesmo com a prova na mão, dentro de casa, os alunos não sabem aonde eu acho se eu acertei ou se eu errei. Tá? Por quê? Porque parece que eu fui falado. E é uma coisa quase que matemática, né? A aplicação do artigo 7º, 8º, 9º, dos elementos de conexão é assim, né? Realmente quase que automático, quase que matemático até. Aí o que eu escuto? Ah, professor, caiu aquela questão muito complicada de um tratado internacional. Não tem nada a ver com tratado. É uma lei interna, uma lei de introdução de 1940, né? Então, o que eu comento com eles? Gente, mesmo que você não lembre o nome do professor que te deu aula na faculdade, mesmo que você não lembre nenhuma vírgula a respeito, é pegar em casa o artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º, artigo 10 da Lei de Introdução, fundamentalmente esses 4, né? Ler, fazer uma anotação. Então, vai pegar lá o artigo 7º. Nome, capacidade, personalidade, família. Aplica-se a lei do domicílio. Poxa, pega a sua anotação de estudo, anota lá. Tudo que envolve pessoa, nome, capacidade, personalidade, família, é a lei do domicílio. Guarda isso. Tá? Nessa pergunta que eu joguei aqui, que é bem do estilo que eles fazem na prova da OAB, né? Qual a lei que vai ser aplicada? Vem uma regrinha básica que diz a lei do local rege o ato. Como eu disse que o ato foi assinado
No Chile, a lei aplicada é a lei chilena. Mesmo a empresa sendo americana, mesmo a outra brasileira, mesmo foro de eleição para Singapura, a lei do local rege o ato. Tá? Simples assim. Se a gente pegar o artigo 9º da lei de introdução, vai dizer as obrigações serão regidas pela lei do local da Constituição. Onde foi constituído o contrato? No Chile. Então, esse ponto é um ponto muito recorrente na prova, que eu acho, sinceramente, simples, não é complicado. Tá? Fica complicado com a leitura do enunciado, que normalmente é aquele enunciado enorme, cheio de detalhe, de frescura, só para o aluno ficar mesmo aturdido, nervoso, chateado quando lê a prova. O que vocês têm que fazer? Calma, tranquilidade, fazer a leitura e o estudo prévio desses 4 artigos fundamentais da lei de introdução, 7º, 8º, 9º e 10, anotando os pontos principais para poder lembrar na hora da prova. Tá? Essa é a primeira dica. Vou passar a palavra para Ana Paula. É um prazer estar com vocês aqui, né? Com todos vocês, com o Marcelo, com o pessoal do Curso Fórum, com vocês, alunos, todos vocês que estão nos assistindo. Apesar de a gente estar numa situação sem precedentes, né? Uma situação muito difícil. E o objetivo daqui, como o Marcelo falou, é a gente focar naqueles pontos realmente que são mais relevantes, né? Então, antes de tudo, vamos tentar fazer desse nosso encontro algo bem leve, né, para todos nós. Então, assim, pegando o gancho do Marcelo, né, ele falou daqueles principais tópicos que caem sempre. Eu também vou tratar aqui pontualmente de alguns assuntos que sempre são cobrados na prova da OAB. E, assim, quando a gente fala de direitos humanos, né, é lógico que é um conteúdo extremamente vasto. E além, né, da proteção interna, né, seja nas leis, seja na Constituição, a gente também tem um aparato internacional muito grande de proteção. E aí, Marcelo, que a nossa matéria se encontra muito, né? Então, a gente pode falar em proteção internacional, né, e proteção regional. Quando eu falo em proteção global, na realidade, eu estou querendo me referir a tratados internacionais e instituições, né? Ou seja, instrumentos jurídicos e organizações que protegem os direitos humanos em âmbito internacional, em âmbito global, né? Mas, paralelamente, existem também sistemas de proteção de direitos humanos em âmbito regional. Puxa, e aí? O que seria esse âmbito regional, né? Alguns continentes que têm instrumentos e organizações específicas de proteção de direitos humanos, né? Como, por exemplo, o continente europeu, o continente americano e o continente africano. E aí eu vou falar rapidamente do continente americano, que é o nosso, né? Como essa proteção internacional se configura em âmbito regional americano. Então, nós temos um tratado muito importante, chamado Pacto de São José da Costa Rica, né, que todo mundo deve conhecer, porque ele traz um número muito grande de garantias individuais e de direitos políticos. E, através do Pacto de São José da Costa Rica, né, são configurados 2 órgãos de proteção em nível regional, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se a gente for olhar, né, ao longo dos exames da FGV, a gente sempre vai ver alguma questão, né? Então, é muito comum que a gente veja alguma questão, né, Marcelo, sobre esse sistema regional americano de proteção dos direitos humanos. Bom, qual é o papel da comissão? A comissão, na realidade, ela recebe petições contendo denúncias de violações de direitos humanos. E o que a comissão vai fazer? Né? Ela vai verificar se, na realidade, houve a responsabilidade do Estado, seja por ação ou seja por omissão, né? Por negligência, por exemplo, né? O Estado ele tinha que tomar alguma providência e não tomou para coibir ou para punir os violadores, enfim. Uma vez detectado pela comissão que o Estado ele tem responsabilidade, ainda que por ação ou omissão, a comissão ela traça, né, recomendações ao Estado,
e dá um prazo para que o Estado ele cumpra essas recomendações, que podem ser, né, essas recomendações, elas podem ser adoção de políticas públicas, elaboração de leis, né, como foi o caso célebre da Lei Maria da Penha, né, que foi fruto de uma recomendação da comissão. Ok. Caso o Estado não cumpra aquelas recomendações, o que pode acontecer? Aí sim a comissão leva o caso para a corte. Qual é a confusão que eu vejo que muitos alunos fazem, né? E muitas pessoas que estão estudando para a OAB fazem? A comissão é diferente da corte. Quem pode apresentar uma petição contendo denúncias de violação para a comissão? Eu, você, Marcelo, qualquer pessoa, não precisa ser a vítima, grupos de pessoas e organizações não governamentais regularmente reconhecidas, como Human Rights Watch, Anistia Internacional e tantas outras. Agora, aí o erro dos alunos que eu falo, Marcelo, com relação à corte, tá? Nós não podemos demandar um Estado na corte diretamente, tá? Só quem pode levar um caso à corte é ou um outro Estado parte, né? O que é mais difícil, porque todos têm telhado de vidro com relação à proteção dos direitos humanos, ou então a própria comissão. Então, geralmente, né, os casos chegam à corte pela comissão. E é isso que, na realidade, causa muita confusão para as pessoas que estão estudando para a OAB, né? Eu, você, né, qualquer um de nós aqui, de vocês que estão assistindo, não podem demandar um Estado diretamente na corte. Somente um Estado parte, ou então a comissão, podem demandá-lo. Mas podem demandar indiretamente, né? Sim, podem Porque demandar através da indiretamente. comissão... Através da comissão, exatamente, só através da comissão, né? Então, na realidade, eu costumo brincar e digo que o processo tem que ser startado na comissão, né? A gente pode demandar indiretamente, mas por aquele caminho da comissão, não diretamente na corte. Ótimo. Posso Claro, vir para cá? claro. Nosso ping-pong, né? Ótimo. A segunda questão que eu vejo que é a mais recorrente. A primeira, conflito de leis no espaço. A segunda, nacionalidade. Tá? Cai muito na prova e muitos alunos me perguntam, a primeira coisa que me perguntam, Ana Paula, é a seguinte: por que nacionalidade não cai na prova de constitucional e sim na prova de internacional? Tá? Por causa da direitos humanos e do direito internacional. Né? Porque, desde 1948, Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, tratado mais importante da história, né, sobre direitos humanos, nacionalidade foi eleita como um dos direitos inarredáveis da pessoa humana. Então, desde 1948, e graças ao direito internacional e aos direitos humanos, nacionalidade tem um status muito superior do direito constitucional brasileiro. Nacionalidade é um direito universal da pessoa humana. Ora, se direito universal dos homens, ela tem hoje uma amplitude muito mais internacional do que constitucional. Então, é absolutamente natural cair num concurso público, que cai sempre, mas no internacional. Cair na OAB no internacional e não no constitucional. Porque o status foi avocado hoje para um campo de proteção internacional. Já que todo ser humano é um ser gregário, né? Aristóteles já dizia, né? O homem que prescinde da convivência social ou é fera ou é Deus, porque ou vai estar quem, ou vai estar além da natureza humana. A natureza humana é de convívio comunitário. E por conta dessa necessidade de conviver com o outro, qual é o maior fator sociológico agregador da pessoa humana? A nacionalidade. Não tem nada mais importante nesse âmbito nosso de precisar estar com o outro do que a nossa nacionalidade. O apátrida é exatamente a ovelha desgarrada, é quem se perdeu, não tem a quem se referenciar. Então, por isso que nacionalidade cai no direito internacional, porque vem de um tratado de direitos humanos, né, e de essência internacional. E eu digo sempre para os alunos, o que cai de nacionalidade?
cai o que está escrito no texto da lei. Na minha opinião, nada mais simples. Não tem que pegar, eu vou pegar o livro do Gilmar Mendes para estudar nacionalidade. Vou pegar o do Jacó Dollinger, 80 folhas para estudar. Não, se você fosse fazer um outro tipo de concurso, essa seria a recomendação. Mas como você vai fazer prova da OAB, 70%, se não for mais, das questões é texto da lei. Texto da lei. Não tem que pegar 80 folhas de um livro para estudar nacionalidade. Texto da lei, isso mesmo. Né? Agora, pegar o artigo 12 da Constituição é obrigatório. É obrigatório. Então, primeira dica, 7º, 8º, 9º e 10 da Lei de Introdução. Segunda dica obrigatória no âmbito do direito internacional, artigo 12 da Constituição. Tem que pegar e ler com aquela vontade de guardar o que está escrito, né? Vou fazer uma leiturinha. Não. É ler com vontade de, olha, quem é cargo privativo de brasileiro nato? É presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro supremo, oficial das Forças Armadas, diplomata, ministro da Defesa. Já caiu umas 3 vezes ministro da Justiça. Estou lembrando agora do ex-ministro... Exatamente. Já caiu ministro da Justiça e ministro das Relações Exteriores, salvo engano, né? Poxa, tem que ser ministro da Defesa. É texto de lei. Texto de lei. Não é difícil, tá? Guardar quem é brasileiro nato. É aquele que é nascido no Brasil, é aquele que é nascido no exterior, filho de pai ou mãe brasileiro, que esteja a serviço do Brasil, aquele nascido no exterior, mas que venha morar no Brasil e, a partir dos 18, da maioridade, opte pela nacionalidade brasileira, ou aquele que nasce no exterior, filho de pai ou mãe brasileiros, e é registrado no consulado do Brasil no exterior. E esse é o brasileiro nato, originário. E o brasileiro naturalizado? É aquele que vem de um processo de naturalização. Tá? Lembrar que esse processo pode ser comum, que é o estrangeiro pedir para se naturalizar e o Brasil poder negar ou conceder, ato discricionário, ou pode ser um ato vinculado, aí é uma exceção. E aí a OAB gosta dessas exceções, né? Que exceção que é? Quando o estrangeiro mora no Brasil há mais de 15 anos e não tem antecedentes criminais. Se ele tem esses 2 pressupostos, mora aqui há mais de 15 anos e não tem antecedentes, ele tem o direito. Então, não é um ato discricionário, é um ato vinculado. Pediu, levou. E lembrar, por último, os casos em que a gente perde a nossa nacionalidade por naturalização voluntária no exterior, então eu não quero mais ser brasileiro, me mudo para os Estados Unidos e me naturalizo americano. Eu vou deixar de ser brasileiro. Perdi. E a segunda hipótese é quando há o cancelamento da naturalização. Aquele que era brasileiro naturalizado, se pisar na bola, tem um processo que corre perante o juiz federal que pode cancelar a naturalização. Ambos perdem. E, por último, quando que a gente pode acumular? Que também é algo muito recorrente na prova da OAB. A gente pode acumular em 2 únicas hipóteses. Primeira, a chamada naturalização obrigatória. É quando eu estou morando no exterior e, para ter exercício de direitos civis no exterior, eu preciso me naturalizar. Não é gosto, é necessidade. E aí, por conta dessa necessidade, tá, eu posso manter a nacionalidade brasileira. Tá? Eu dou como exemplo para os meus alunos que você teve esse ato a fórceps. Você não fez porque quis. Né? Você foi coagido a fazê-lo. E o direito, ele não aceita declarações oriundas de coação. Então, se eu chegar para minha empregada doméstica e falar, assina aqui que você não abre mão do 13º, senão te manda embora, nessa época de todo mundo desempregado, ela vai assinar e a Justiça do Trabalho não vai dar valor nenhum a isso. Por quê? Porque foi feito sob coação. Né? Então,
Essa é a primeira hipótese. E a segunda hipótese é muito comum, é quando a gente é filho, neto, às vezes até bisneto, de países que atribuem nacionalidade pelo ius sanguinis. A gente chama, então, de nacionalidade originária atribuída pela lei estrangeira. Se alguém é filho de italiano, italiano já nasceu italiano, porque lá na Itália, todos aqueles que são filhos terão a nacionalidade dos pais. Então, É o ius sanguinis, né? Muito comum. Nesse caso, pode acumular. E lembrando sempre que não se acumula dupla cidadania, como a maioria fala errado, se acumula dupla nacionalidade. Passo para você, Ana Paula. Pois é, antes da gente começar aqui, a gente estava até conversando, né, eu e o Marcelo. A gente vai fazer um ping-pong aqui, mas não necessariamente uma matéria vai ter a ver com a outra, um tópico vai ter a ver com o outro. Só que nossas matérias, na realidade, são tão complementares, né, que o que eu vou falar agora, mais uma vez, né, encontra um amparo, na realidade, né, tem sintonia com o que o Marcelo estava falando, né, sobre nacionalidade. Eu vou falar sobre refugiados, né, que é um tema também, né, que para nós aqui no Brasil é um tema que adquiriu uma maior notoriedade, né, de uns anos para cá, né, isso sempre existiu, refugiados sempre existiram, né, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, na África. Aqui a gente não tinha essa tradição de receber tantos refugiados como em outros continentes, né? A gente começou a receber mais de 2010 para cá. De toda sorte, é um tema que vem sendo muito cobrado no exame da OAB, né? E o refugiado, na realidade, ele conta com uma proteção internacional, né? Que é o Estatuto do Refugiado. E aqui no Brasil a gente também tem uma lei que promulgou, né, esse Estatuto Internacional do Refugiado. E quem é o refugiado? É a pessoa que fugiu do seu país e tem temor de voltar a ele devido a perseguições, né, por questões culturais, questões de nacionalidade, por guerras, ou então por religião, enfim, né, uma sorte aí, né, de causas de perseguição que leva uma pessoa a deixar o seu país, né, em direção a outro. Né? E aqui no Brasil, né, o que a gente tem que saber? Que o refugiado, ele é um estrangeiro. Então, é claro que ele terá direitos aqui, é óbvio, né? Aliás, a Constituição da República, no artigo 5º, ela fala, né, que são garantidos aos estrangeiros residentes aqui, né? Então, os estrangeiros residentes aqui têm seus direitos e garantias fundamentais, evidentemente, né? Vivemos num Estado democrático de direito. E o refugiado, enquanto estrangeiro aqui, ele, claro, ele vai poder tirar CPF, né? Quando o pedido dele é acolhido, né, quando a solicitação de refúgio dele é acolhida por um órgão chamado CONARE, Comitê Nacional para Refugiados, né, órgão este vinculado ao Ministério da Justiça, o refugiado, ele vai ser acolhido aqui no Brasil, a Polícia Federal vai expedir uma identidade, né, que a gente costuma chamar de identidade de estrangeiro, né, então ele vai ter essa identificação de estrangeiro, pode ter CPF, pode ter conta em banco, vai ter carteira de trabalho. Aliás, né, a própria lei que promulgou o Estatuto do Refugiado aqui, a Lei 9474 de 97, ela prevê que ainda, né, no procedimento de solicitação de refúgio, ele pode tirar uma carteira de trabalho e previdência social, enquanto o CONARE ainda não decide, né, exatamente para que ele não perca nenhuma chance, né, de começar a trabalhar aqui regularmente. Então, durante, né, no curso do processo de solicitação de refúgio, a lei já permite que ele tire sua carteira de trabalho. Agora, enquanto refugiado, né, como eu havia falado, por ele ser estrangeiro, ele não pode se candidatar, ele não tem direitos políticos, ele não vota e não se candidata, né? Que aí tem total sintonia com o que você estava falando, Marcelo, né? A questão dos direitos políticos, né? Aqui o nacional, somente o nacional que exerce os direitos políticos. Então, o refugiado, ainda que a solicitação dele tenha sido acolhida pelo governo brasileiro e que ele
passa a usufruir, né, da proteção do governo brasileiro e de todos os direitos fundamentais que a Constituição lhe permite, ele não pode votar, ele não pode se candidatar, portanto, ele não tem título de eleitor, tá? Isso é importante destacar. Existe uma lei também, uma lei muito interessante, né, mais ou menos recente, de 2017, que é a Lei 13.445 de 2017, né, é a Lei de Imigração, que veio, né, para substituir o antigo Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6.815 de 80. Então, o Estatuto do Estrangeiro, ele era muito rigoroso, né, com relação ao status dos estrangeiros aqui no Brasil. A lei de imigração, não, ela é baseada, né, no princípio da dignidade humana, então ela proíbe o racismo, proíbe a xenofobia, enfim, ela é uma lei acolhedora, né, para os estrangeiros de uma forma geral. Ana Paula, se você me permite, só para ajudar o seu pensamento, eu comento sempre com os alunos o seguinte, se vocês pegam o espírito da lei, a interpretação teleológica, a essência, exatamente, tudo fica muito mais fácil, porque muita gente fala, eu li aquela questão, nunca tinha ouvido falar sobre aquele tema, né? É verdade, muitas vezes cai um canto de página que o aluno nunca ouviu falar. Mas se ele presta atenção nisso que você acabou de dizer, que a gente tinha um Estatuto do Estrangeiro que foi feito na ditadura militar, né? Esse Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6.815, era extremamente rigorosa, eu diria xenofobista, né? Coisa assim, cada um no seu quadrado. A lei atual, ela tem uma ideia exatamente contrária. Ela é extremamente aberta, receptiva, muito fundamentada em direitos humanos, né? Da natureza de proteção de uma nação em relação ao ser humano. Exato. Ora, se o aluno entender isto, eu garanto que pelo menos de quatro questões ele já elimina 2, 3, porque é a essência da lei. Então, isso que você falou, eu acho tão importante ele entender o seguinte, a lei atual, ela foi feita para acolher, né? Se ele guardar isso, na hora de fazer a prova, se ele tiver calma... Já mata várias questões. Né? Desculpe. Exatamente. Não, foi perfeito, muito bem colocado. Se ele, na realidade, tiver esse raciocínio jurídico, ele já resolve, ainda que ele não tenha lido a lei, né? Então, assim, importante destacar o seguinte, né? Você, como professor de Direito Internacional, mais do que ninguém, né, estuda aí a questão das saídas compulsórias, né? Como deportação, expulsão, extradição. E aí eu vou falar rapidamente aqui, né, da expulsão, da extradição e da deportação. A nossa lei, essa lei 13.445, né, que a gente estava falando aqui, que ela é extremamente receptiva ao estrangeiro, ela proíbe tanto a deportação em massa, a deportação coletiva, como a expulsão coletiva, né, exatamente para coibir o que aconteceu com cerca de 500 venezuelanos em 2016, que estavam ingressando aqui no Brasil, né, a Polícia Federal foi e deportou em massa. Então, a Lei 13.445 de 2017 não permite mais a deportação coletiva, a expulsão coletiva, e com relação à extradição, o refugiado ele não pode ser extraditado. E aí, como você tinha falado, nem precisa a gente entender e ler toda a Lei 13.445. Claro, lógico, se ele está aqui sob proteção do governo brasileiro, o governo brasileiro não vai extraditá-lo, tá? E aí, só para complementar esse raciocínio sobre o refugiado, né, a condição de refugiado, né, esse status de refugiado, né, que foi atribuído pelo CONARE, ele se estende ao cônjuge, ou companheiro, claro, aos ascendentes e aos descendentes, tá? Ainda que não dependam economicamente dele. Por quê? O que a gente tem aí? Mais uma vez, a questão da interpretação sistêmica, né? A proteção à família. Né? Então, imagina, o refugiado vai ficar aqui, né? Mas aí o pai não vai poder vir, a mãe, o filho, por quê? O status não vai ser concedido a eles. Então, muito importante a gente destacar isso, né? Que aí a gente tem o princípio da proteção à família sendo pensado, né, pelo legislador. Bem, a gente bateu o nosso tempo aqui.
Se deixar, a gente fica falando aqui direto, né, Marcelo? Com absoluto respeito, parece até que a gente cronometrou, né? É verdade. Da minha parte, Ana Paula, eu só queria agradecer ter podido te ver aqui mesmo virtualmente, saber que está bem, está com saúde, mandar um abraço para todos os alunos, né? Todos os funcionários do curso Fórum, estou com saudade de todos, né? Faço aí em nome do Alex, que nos recebeu aqui hoje, né? E passo aí para você, para a sua despedida também, e a gente encerrar, né? Marcelo, foi muito bom, né, estar aqui com você. Eu sempre gosto muito de dividir o espaço com você, porque eu acho que as nossas disciplinas têm muita sinergia, né? Então, sempre acho que é muito interessante. E queria também agradecer ao Curso Fórum, ao Alex, né? Mandar um beijo para todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir. A gente está num momento muito difícil, né? Vamos tentar superar isso. Quem puder, por favor, fique em casa, né? Fiquem em casa, estejam seguros, né? E vamos torcer para que nós possamos nos ver, não diria o mais rápido possível, que eu acho que será difícil, mas que possa tudo correr bem na medida do possível. Tá ótimo. Um abraço aí para todo mundo. Um abraço para todos.